Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você 3 ingredientes naturais para ajudar a baixar sua pressão arterial. São ingredientes muito fáceis de você começar a incorporar mais no seu dia a dia, porque são fáceis de encontrar, são baratos e se você sistematicamente conseguir acrescentar, você pode ver uma grande diferença na sua saúde. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias. Vídeo com receitas e vídeos com dicas de nutrição em boa forma, você não vai querer perder. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá. É o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Sempre com outras dicas e novidades para você. Vamos começar a falar mais um pouquinho sobre esses alimentos que podem ajudar você a controlar mais sua pressão arterial, porque uma em cada 3 pessoas adultas desses países ocidentais onde a gente vive tem pressão alta e não sabe. Então isso é um dado muito preocupante, porque a grande maioria das pessoas não vai ao médico com tanta regularidade e acaba não aferindo, não medindo a pressão com tanta frequência. E muitas vezes estão hipertensas sem saber. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os sintomas da hipertensão e tem um vídeo falando mais sobre pressão alta, na verdade uma playlist inteira sobre pressão alta, com muitas dicas, melhores alimentos, piores alimentos, chás, receitas, e vou deixar ela aqui embaixo para te ajudar. Nós vamos começar falando então qual é o primeiro desses alimentos que eu separei para você. O primeiro grande alimento que ajuda a controlar mais a pressão arterial é o alho. Isso porque o alho tem um composto, a alicina, que ajuda a diminuir a produção de angiotensina 2, que é um composto no nosso organismo que faz com que os vasos contraiam. Se o seu vaso contrai, a luz, o espaço do vaso fica menor, então o sangue tem que ter mais força para passar por ele, né? Fica mais apertado e com isso a pressão arterial aumenta. A alicina consegue evitar a produção dessa angiotensina 2, não evitar a produção, mas diminuir um pouquinho a produção dela. E além disso, o alho ajuda a aumentar a produção de óxido nítrico, que é um composto que a gente produz que ajuda a vasodilatar, ou seja, justamente a expandir os nossos vasos, digamos assim, para o sangue passar a fluir com mais facilidade e isso ajuda a diminuir a pressão. Então, não só ela ajuda a diminuir aquele composto que pressiona mais os vasos, como ele ajuda também relaxando mais os vasos. Também tem estudos que falam que pela propriedade anti-inflamatória e antioxidante do alho, naturalmente, de uma maneira mais sistêmica, ele ajuda a controlar a pressão arterial. Um detalhe bem interessante é que o alho a gente pode consumir da forma crua mesmo, no dia a dia. Eu até tenho um vídeo mais falando como consumir o alho da maneira correta para ter os melhores benefícios com a alicina. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição, porque tem um passo a passo interessante com relação a como amassar, se amassa ou se pica, o tempo que a gente tem que esperar, que tem que dar uma pausazinha. Mas, além disso, a gente pode utilizar isso nas preparações dos alimentos de uma maneira geral, em molhos, em saladas, no preparo das carnes. E tem também os suplementos à base de alho, que hoje em dia são muito comercializados. Alguns deles são até filtrados, então para quem tem algum tipo de intolerância, fica com aquele gosto de alho voltando na boca, né? Arrotando o sabor a alho mesmo. Alguns suplementos já são filtrados e aí você consegue ter os benefícios da alicina sem ter esse efeito residual, o que às vezes é um pouco chato para algumas pessoas. Outro alimento muito interessante, que vários estudos já comprovam o efeito benéfico para a pressão arterial, é a cúrcuma, é aquela raiz que parece um gengibre, mas quando a gente parte, ela é bem laranjinha no meio, bem amarelinha, assim, né? Um amarelo forte. A cúrcuma já tem vários estudos que falam que ela ajuda a prevenir os danos relacionados à pressão alta. Então, se você já vem com pressão alta há muito tempo, a cúrcuma ajuda a prevenir a progressão e os danos vasculares da pressão alta. E a cúrcuma, por ter um grande poder antioxidante, ajuda de uma maneira bem sistêmica a melhorar a sua pressão arterial, melhorar o fluxo de sangue para o coração, para o cérebro, para os tecidos. E além disso, ela ajuda a diminuir o LDL, que é o colesterol ruim que se precipita, que forma aquelas placas de ateroma que podem ser prejudiciais. Então, acrescentar mais cúrcuma na sua alimentação faz todo sentido, vale muito a pena. Você pode usar cúrcuma num suco verde, por exemplo. Eu tenho algumas receitas de suco aqui no canal que podem te interessar. Você pode sempre botar um pedacinho de cúrcuma. Lembrando que o ideal é que, como a cúrcuma é lipossolúvel, que você acrescente algum tipo de gordura saudável. No caso de um suco, pode ser uma linhaça ou uma chia, né? Ninguém vai botar azeite no suco. E uma pitadinha de pimenta do reino, por ter a piperina, vai aumentar muito a biodisponibilidade, a absorção dessa curcumina também. Pode parecer estranho falar para botar pimenta no suco, mas é uma pitada, só é bem pouquinho, tá bom? Não precisa se preocupar.
Lembrando que você também, se não quiser usar o suco, você pode botar nas comidas, de uma maneira geral, temperar o frango, o arroz ficar muito gostoso, ou até mesmo fazer um próprio chá com a sua cúrcuma, que funciona super bem. Se nada disso der certo pra você, uma outra opção é você usar o suplemento. Hoje em dia já existem vários suplementos, inclusive suplementos que você compra e tem já a curcumina, a cúrcuma, com a piperina junto para facilitar a absorção. Então é só você procurar um suplemento que tenha uma grande concentração de extrato de cúrcuma nele, preferencialmente com a piperina, consumir durante as refeições, que aí você vai conseguir ter uma melhor absorção dele. E o terceiro alimento, o terceiro ingrediente que você pode e deve acrescentar mais no seu dia a dia é a salsa ou a salsinha. Ela tem um grande poder diurético, ou seja, ela estimula a excreção de líquido através da urina. E normalmente as pessoas que são hipertensas são pessoas mais inchadas, que têm maior acúmulo de líquido, de sódio. E a salsinha ajuda fazendo essa excreção por meio de estimular a diurese, estimular a produção e a excreção da urina. Algumas pessoas que já tomam remédio para pressão têm que ter cuidado quando consomem o chá de salsinha, porque pode abaixar muito a pressão. Então lembra que essas dicas que eu dei, é sempre importante que você confirme com o seu médico se no seu caso é indicado ou não, se você pode consumir junto com o seu medicamento que você está acostumado a tomar aí na sua casa, de acordo com a sua rotina. E mais uma vez, nunca pare de tomar remédio por conta própria. Ah, vi um vídeo na internet, mesmo que seja o meu vídeo, porque é muito importante que você sempre confirme com o seu médico, que te atende pessoalmente, porque ele te conhece, sabe o que vai funcionar no seu caso, especificamente de acordo com o seu grau de hipertensão e se você já consome outros remédios, tá bom? Então nunca pare de tomar remédio por conta própria. Aproveita então e dá uma olhada aqui embaixo nas receitas para baixar a pressão que eu separei para você. Eu tenho algumas especificamente para isso. E tem outras para desinchar que podem te ajudar, principalmente se você é uma pessoa hipertensa ou que tá com medo de ficar com a pressão mais alta e se sente um pouco mais inchado. Então eu vou deixar isso aqui embaixo para te ajudar. Aproveita então, me conta como é a sua pressão da última vez que você mediu, quanto é que ela tava. Eu vou adorar saber. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!